Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje a gente vai começar aí com a história, aquela história medieval que eu prometi aí, às vezes prometo para algumas pessoas, que há alguns anos eu conto ela, mas só presencial. E esse ano, quando eu comecei a contar essa história, ela Oi, boa noite. Quando eu comecei a contar essa história, logo em seguida veio a pandemia. Então eu fiquei impedida de terminar essa história. Uma história, além de muito bonita, é uma história que por si só ela cura muitos aspectos nossos, muitos aspectos da nossa personalidade pelo teor que ela tem, pelo teor dos personagens, pelo teor da história que é contada, da história aí que narra essa história que eu vou contar para vocês. Então vamos falar um pouquinho da história em si. A história é a história do Parsifal, é uma história medieval e ela foi contada no século XII. E no século XII é uma história que já havia acontecido algum tempo atrás. E o historiador, ele é um trovador, mas ele logo no início do livro, ele não quer ser chamado de trovador. Ele diz que ele é apenas um cavaleiro. Em várias partes da história, ele relata como sendo testemunha ocular da história. Será que essa história é verdadeira? Será que ela é mitológica? Nós não sabemos, porém, muitos castelos citados, muitos personagens citados, eles existem na realidade. E aí a gente vai entrar também com diversos modelos arquetípicos do feminino, do masculino e no contexto de como é que era a época. Então vai ser uma história muito, muito, muito interessante. E aí vamos contar então um pouquinho mais sobre... Quando eu escutei essa história, ela foi há muitos, muitos anos atrás. Tem mais de... Por volta, foi em 2004 que eu a ouvi pela primeira vez. E há uns 3 anos atrás eu decidi contar essa história aí para quem quisesse ouvir. Então também era presencial. E aí, então a gente vai ter, ao longo da história, eu vou divulgando, vou passando para vocês a genealogia desses personagens, do Parsifal principalmente, e que também tem no livro. Mas o diferencial, quando a gente conta essa história, é que ela vem da tradição oral. Então, em muitos aspectos, ela não vai ser fidedigna ao livro. E mesmo assim, algumas situações que eu vou contar para vocês, vocês vão procurar no livro e não vai ter, porque era da tradição oral. É uma história que ela também é considerada da iniciação medieval. O que é isso? É uma escola de conhecimentos que não fazem parte do tradicional. E se a gente for lembrar aí como é que era passado o conhecimento, como é que era... Então, havia um conhecimento que não era acessível ao público, que não era acessível às pessoas, assim, no tradicional, tá? Então, como é que vai funcionar? Talvez dependa aí do gosto de vocês ou como é que vocês vão receber essa história. Então, eu vou pedir para vocês que estão entrando para que pegue aí, tem um aviãozinho, uma flechinha do lado aí e passem para outras pessoas para também ouvirem essa história. Passa aí para os amigos ou compartilha com alguém que você acha interessante ouvir aí uma história de tradição oral. E aí vou esperar um pouquinho mais, né, pra gente ver o horário. Já tá na hora. E essa história, ela é passada, ela cita muitas famílias francesas, castelos franceses, só que ela se passa aí também um pouquinho na Espanha. E o nosso personagem, ele começa contando a história do pai dele primeiro. Por que eles contam primeiro a história do pai? Uma história breve, mas para colocar no contexto.
para mostrar de como é que aquele ser, aquela alma foi formada, porque teve ali uma preparação antes do nascimento dessa personalidade que foi o Parsifal, que é chamado precursor do ser humano moderno. Por quê? Porque ele tem anseios, ele tem buscas, ele tem inquietações. E uma coisa interessante do Parsifal é que ele faz mais ou menos com que se mudasse o destino para ele fazer uma conquista. E aí, que conquista é essa? A gente vai aí vendo durante a história, né? Então, aí depois a gente vai conversar um pouquinho mais, porque tem muitas partes dela que são ocultas, que precisa de um conhecimento a mais para poder saber qual que é o contexto da história. Inclusive no prefácio do livro, que para muitos só ia passar de uma mera distração. Quem não conhece não é versado em outros conhecimentos, então para aquilo só ia passar de um entretenimento e não uma história que pudesse ter essas particularidades terapêuticas que a história tem. Então vamos lá. A nossa história, ela começa num dia frio de outono no castelo de Anjou. E por que era um dia frio? Era um dia frio onde todo um reino estava com frio e acordou e amanheceu muito triste. Porque o senhor daquele castelo havia falecido. E toda a família se reuniu para que fossem, quando morria um senhor de castelo, um rei, as leis da época davam a herança somente para o filho mais velho e não para os outros filhos. E esse senhor, ele tinha 2 filhos, o mais velho e o mais novo, chamado Gamuret. E os feudos também eram redistribuídos pelos senhores, pelo herdeiro, eram distribuídos entre as nobrezas. Então, quando morria um senhor do castelo, os feudos eram passados novamente, os pedaços de terra eram redistribuídos e o único herdeiro era o filho mais velho. E quando eles foram, os cavaleiros, os nobres, eles foram até essa celebração, eles já foram com essa preocupação com esse filho mais novo. E falaram, então, para o novo senhor do castelo: olha, nós viemos aqui para saber, nós viemos tomar as nossas posses e está tudo certo, mas, por favor, nosso senhor era um senhor tão justo, tão bom, ele era reconhecido em todo o reino como exemplo de virtude e de justiça. Então, antes que você nos outorgue os nossos pedaços de terra, nós temos um pedido para fazer de todos os cavaleiros que estão aqui reunidos. E aí eles pediram que o novo senhor do castelo, o primogênito, não deixasse o seu irmão sem herança nenhuma e desse para ele alguns bens para que ele não ficasse sem nada. E a mãe, a rainha desse castelo, ela também foi pedir ao filho mais velho que desse assistência ao mais novo. Mais novo, lembrando, o nome dele era Gamuret. E então, o filho mais velho tomou a palavra e falou: olha, agradeço a atenção de vocês, agradeço a dedicação, mas antes que vocês viessem fazer esse pedido para mim, eu já tinha isso comigo, já tinha isso na minha cabeça. Eu e meu irmão vamos reinar juntos. Toda a nossa herança será distribuída em partes iguais. Metade para mim e metade para o meu irmão. E podem ficar tranquilos que todas as terras vão ser distribuídas e eu e meu irmão vamos reinar juntos. Mas o irmão, quando ouviu tudo aquilo, falou: olha, se eu aceitasse tudo isso assim,
eu ia estar sendo um covarde, porque eu não quero ter algo que eu mesmo não conquistei. Eu peço a permissão para o meu irmão de que ele me honre com... eu tenho 2 cavalos, quero que ele me honre com mais alguns para que eu possa ter um lugar para descansar, ter algum ouro para pagar a minha viagem, porque eu quero conquistar o mundo. E a mãe desse Gamuret também deu uma parte de posses para que ele pudesse sair tranquilo, fazer essa conquista dele pelo mundo. E o brasão do Gamuret, da família, era uma pantera. E aí guardem isso, porque nós vamos usar e retomar para frente por que era uma pantera e qual é o símbolo dessa pantera, né? Posso falar até agora, né? A pantera, ela tem o símbolo desse ímpeto um pouco mais animal, um pouco mais selvagem, e que precisa ser domado, precisa ser conquistado. Então ele já sai com esse brasão, o brasão da pantera. E eu não sei se vocês assistiram já algum filme medieval, não esquece aí de mandar também para algum amigo que você acha que goste essa história que eu tô contando, esse vídeo. E aí ele sai com todas as bandeiras, com todos os cavalos, só para levar o ouro que a mãe doou para ele como provisão de viagem. Foram necessários 6 cavalos. E aqui também vale colocar qual que era o posicionamento da mulher, do feminino, nessa época. Na época aí do... Oi, lindos! Na época desse amor cortês, nessa época medieval. Então, a mulher administrava as terras, administrava o reino. E o cavaleiro, ele saía para fazer as conquistas. Então, ele trazia esse ouro, ele trazia aquilo que ele conquistou, e a mulher é quem fazia a administração de tudo aquilo, de todo o reino. Então, havia uma divisão de tarefas até, mas não havia uma diminuição em responsabilidade em nada, porque ele trazia essas conquistas e era ela quem tomava conta de tudo, quem ajudava a administrar, quem administrava, não era nem ajudava, era só ela que administrava, que via as taxas das partes que estavam arrendadas para aqueles feudos, né? Então, para quando as pessoas plantavam, colhiam, mas a terra era lá do rei, do rei, e eles pagavam para isso, mas eles tinham a proteção desses cavaleiros no reino. Então, a divisão da mulher era essa. E a mulher também, nesse contexto dessa história que eu estou falando para vocês, e vai ser um modelo e vai trazer esse aprendizado para o masculino. O que acontece com o Gamuret? Ele sai do castelo, então, portando todo aquele ouro, e ele sai, mas ele pensa, ele falou, eu tenho que estar a serviço, porque um cavaleiro, ele servia alguém, ele servia um reino. E aí ele pensou, mas eu não posso servir qualquer um, como é que eu vou prestar serviço para qualquer pessoa? E aí ele pensou, nossa, quem é a mulher mais sábia de toda essa região? Aí ele ouvia falar muito da rainha da França, que era uma mulher muito sábia. E ele foi, então, para a França para prestar serviços para essa rainha, para que ela pudesse o ensinar, passar sabedoria para ele. E foi assim que ele fez. E aí, quando ele esteve com a rainha da França, ele passou por lá algum tempo, e ele ouviu falar, enquanto ele estava prestando serviço para a rainha, que existia um rei do Oriente, e ele se chamava Baruch.
Depois, no passar da história, nós vamos ver que Baruch, ele não é uma pessoa, ele é um título. E esse título de Baruch era como se a gente fosse falar hoje um imperador. Então, é um título que ia passando. E ele viu falar que esse Baruch, que estava reinando no Oriente, era uma pessoa muito sábia, era o homem mais sábio e tinha muitas posses, era dono lá de quase meio Oriente. E então ele deixou a rainha da França e viajou para o Oriente. Mas até aí ele já tinha feito muitas conquistas, então ele estava muito mais rico. E diferente do que aquela posse de herança, era a posse que ele mesmo conquistou. O nosso Gamurete, pai do nosso herói, que nós vamos ver mais tarde. E aí o Gamurete, então, ele chega no Oriente e ele não consegue ver logo de cara esse Baruch. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a fazer conquistas para chamar a atenção do Baruch. E rapidamente, o Baruch chama ele para que ele prestasse serviço, então, para o Baruch, para esse reino do Oriente. E o reino do Oriente, com a entrada do Gamurete prestando serviço, ele ficou 6 vezes maior do que era. Então, houveram muito mais conquistas. Mas o Gamurete tinha esse fogo interno, essa busca de algo, que aí vai a nossa busca do ser humano moderno. Eu preciso encontrar alguma coisa, eu preciso encontrar algo que eu não sei o que é. E o Gamurete faz essas conquistas e, convivendo ali com um Baruch, ele absorve também todo o conhecimento, já que o Baruch era o mais sábio da terra naquele momento. E aí ele serve o Baruch. O que era esse serviço? Era o serviço do cavaleiro, que ele servia alguém, mas o Gamurete ele não queria servir qualquer pessoa, principalmente uma pessoa que não tivesse princípios, ele queria servir o mais sábio, porque ele também queria essa sabedoria para ele. E aí a mãe do Gamurete, aquela rainha, ela era de uma família de fadas. Isso era bastante comum na Idade Média. E então, o que isso também quer dizer na nossa história? Que ela tinha um sangue, uma genealogia um pouco mais pura. Ela tinha um acesso a esse mundo espiritual, tá? Então, essa informação a gente guarda, porque ela vai reaparecer para frente. E aí o Gamurete serve lá o Baruch, tem muitas batalhas que ele ganha, e vamos lembrar que como é que era a batalha medieval. Ela é diferente do que a gente conhece hoje, como uma guerra, como uma briga. Os cavaleiros, eles se colocavam em uma disputa. E quem ganhava essa disputa, ou pedia para o outro cavaleiro lhe prestar serviço, e o cavaleiro podia aceitar ou não. Se ele não aceitasse, isso queria dizer que ele preferia morrer do que viver em serviço, ou ele prestava serviço para esse cavaleiro que o venceu. E aí, nesse serviço, iam entrar todas as exigências do ser cavaleiro, como ter lealdade, servir as virtudes e muitas outras coisas que a gente quase não tem como prioridade, como valor principal nos dias de hoje, tá? Então, lá naquela época, quando ele serviu lá um monte de tempo, ele também achou que não estava mais tão interessante, que não preencheu aquele anseio dele, aquela busca. E então ele partiu, mas dessa vez por mar, com barcos, com embarcações, e ele já tinha uma frota que era dele, do próprio Gamurete. E quis o destino que ele se perdesse em uma tempestade. E então, nessa tempestade, ele foi levado e o barco parou numa costa. E nessa costa
tinha um castelo. E aí, quando ele parou e desceu do barco, era um navio, um barco muito grande, esse castelo ele estava sitiado, então ele só tinha lugar para o mar, que foi onde o Gamurete parou e teve acesso. Então, quando ele desceu, o castelo, as pessoas saíram na janela e ficaram olhando, ficaram esperando, e ficaram todas admiradas, porque no barco tinha as bandeiras do brasão dele. Então se sabia que era um cavaleiro com pompa, era alguém importante. Imediatamente um clérigo foi receber. Entenda aqui que por se tratar lá do Oriente, necessariamente não era um cristão, apesar da nossa história ser cristã, porém não vinculada à religião. Esse clérigo, então essa pessoa importante lá do castelo, veio receber o Gamurete e falou: nossa, ainda bem que você chegou. Você foi mandado, o destino te trouxe até aqui. Que bom, porque nós precisamos muito de você. E recebeu ele com toda a intimidade, como se ele já tivesse. Ele falou: a nossa rainha está esperando você no jardim. E aí, quando ele chegou, ele caminhou, andou no jardim, e aí quando ele chegou, uma coisa chamou muito a atenção dele. Ele desembarcou, então, perto da Etiópia. E quando ele chegou nesse jardim, estava arrumado lá, os tapetes muito elegantes, e tinha uma mulher. E quando ele viu essa mulher, ele ficou completamente hipnotizado. Ele não conseguia parar de olhar para essa mulher, de olhar para os olhos dela, porque ela era muito bonita, mas muito bonita. E a pele dela era negra, muito negra. Ele nunca tinha visto aquela visão. Uma mulher tão bonita e tão negra. O que a história aqui quer nos chamar a atenção? Faz uma reverência a quem? A rainha de Sabá. A essa personalidade que era a mais sábia da terra. Então, 900 anos depois de Salomão e da rainha de Sabá, ele vem mostrar, ele vem trazer essa personagem de volta, para fazer alusão que ali estava uma mulher que detinha a sabedoria, que era uma alta iniciada. E essa mulher era uma donzela. E quando ele chegou perto dela, ela começou a se emocionar e chorar e falar assim: olha, você me desculpe, mas nós estamos aqui desolados, nós estamos sitiados, e eu tô assim, acabada em tristeza. Ele falou: por favor, me conte o que está acontecendo. Só que havia, na época, uma mensagem cifrada dos dizeres que você falava e o que isso queria dizer, qual era o comprometimento dessas falas. Então, o Gamurete chega, fica encantado, hipnotizado com a beleza dessa mulher, e era uma mulher jovem, e aí ela conta a história do castelo. Ele falou: nós estamos sitiados porque eu estava enamorada de um cavaleiro, e esse cavaleiro, eu não estava muito certa que meu amor era tudo isso, e eu constantemente pedi provas de amor para ele. E na última prova, que era essas justas, ele acabou morrendo. E agora eu me culpo por isso. E o primo dele, outro valoroso cavaleiro, quer casar comigo à força agora, porque o primo dele morreu. Só que antes de eu me casar à força com alguém, eu prefiro me jogar da torre do castelo. Porém, como ela era senhora daquele castelo, também havia a responsabilidade com o próprio castelo. E aí ela, enxugando as lágrimas, toda linda, com aquela imagem que hipnotiza, de tão diferente, fala para ele que se por acaso ele queria salvar o castelo para eles. Só que isso em mensagem cifrada, o que queria dizer?
se você me salva, você casa comigo, e aí eu não preciso casar com esse cavaleiro que me quer tomar a força. E ele ali na hora fala, tudo bem, né? Já que tô aqui mesmo, já que teve a tempestade, eu parei aí, então amanhã, de manhã, na primeira hora, eu já faço essa justa. E todo o castelo ficou todo ali inflamado, e como ela estava sitiada, ela falou assim, que você me desculpe, porque a nossa refeição não está mais tão... porque faz mais de um mês que nós estamos nessa situação e não entra aqui comida, então a nossa refeição vai ser um pouco mais humilde, não vai ser digna de um cavaleiro, né? E ali eles colocaram as melhores roupas, fizeram o melhor jantar que eles podiam, e ela serviu, colocou a comida para ele e o serviu. O que isso também estava falando na linguagem ali cifrada da época? Que ela estava a serviço dele também. Então, aí no outro dia, antes de amanhecer, ele já estava pronto lá na frente do castelo para fazer a justa e fazer a luta pelo castelo e pela rainha daquele castelo. O nome da rainha era Bela Cane. O que quer dizer Bela Cane? O sobrenome, o Cane, ele faz uma referência à rainha de Sabá, que agora eu esqueci aqui, mas depois, se vocês quiserem, eu posso digitar aí para vocês. E o Bela Cane é a mais bela de todas. Então, ele estava em frente à mulher mais bela de todas do Oriente. E quando chega no outro dia, então ele vai na frente do castelo, onde tem aquele campo aberto, e ele vai enfrentar aquele cavaleiro. Só que vários outros cavaleiros já tinham perdido a luta. E estava ali aquela contenda. Mas Gamoré jamais havia perdido uma luta. Nenhuma. E então ele foi e já derrubou esse cavaleiro. E a lança se despedaçou. E ele pediu para o cavaleiro que caiu, porque quando caía o cavaleiro, não se matavam, não tinha esse pedido. Você quer serviço? E a pessoa respondia sim ou não. Se sim, ele ia servir aquele cavaleiro. Se não, é porque ele preferia a morte. E nós vamos ver isso também repetido na história e é muito interessante. Os tipos de serviço e para quem a pessoa quer ou não servir. E também muitos nomes que têm esse significado especial. Então, ele vence o cavaleiro e aí à tarde, à noitinha, vai ser comemorado então a festa de casamento. E aí eles entram numa grande festividade e celebram a cerimônia do casamento, mas lembre, lá era o Oriente, então não tinha cerimônias cristãs. E aí ele está encantado com aquela mulher, ele está maravilhado com a beleza dela e, nas entrelinhas, então ela tinha muita sabedoria, ela estava tinha uma alusão ali à rainha de Sabá, então lembra que ele tinha deixado uma rainha na França que era a mais sábia, e encontrou essa também, que era a mais alusão à rainha da sabedoria. E ali ele se casa com ela e fica no reino, como senhor daquele reino. E ela já apresenta ele naquela noite como o senhor do reino. Então, como pode uma mulher, em 5 minutos, ela saber que aquele homem é o homem da vida dela? Porque até então, o outro cavaleiro que ela colocou à prova e não sabia se ia se casar com ele ou não, como é que era, acabou morrendo e ela se sentiu culpada. E ele não. Assim que ela ouviu, ela deu uma importância enorme para aquele cavaleiro
e sentiu que era ele o homem da vida dela. E imediatamente, sem nem conhecê-lo nem nada, ela dispõe o reino todo para ele. Tá? Então, esse era aquele amor da Idade Média, onde o sentir era muito importante. E ele fica lá como como rei daquele castelo, o novo senhor desse reino lá na Etiópia. Mas o tempo vai passando e passam-se alguns meses, e o que acontece com o Gamurê? De novo, vem aquela ansiedade. Mas a mulher que ele tinha era a mulher amada, que ele, assim que viu, se apaixonou. E o que ele ia fazer? Né? Ele pensou e aí ele se acovardou. A necessidade dele era de conquistas, de conquistar reinos, de fazer as justas, e a busca dele incessante, que ele foi para o Oriente, que ele foi para um lugar, que ele foi para o outro, buscou a mulher mais sábia, o homem mais sábio, buscou outras coisas aí, busca, sempre essa busca, esse fogo interno. E quando ele chega e vê e passa, já se casou, já viu aí, estava meio entediante aquela vida no castelo, e uma vida um pouco mais tranquila do que era a vida dele. Passou-se alguns meses e ele escreveu um bilhete, porque ele não teve coragem de falar isso para Bela Cane. E ele escreveu num bilhete e falou: sabe o que acontece? É que eu sou cristão e você não é cristã. Então eu tenho que ir embora. E ele saiu sorrateiramente durante a madrugada, voltou para o mar. E a Bela Cane, no outro dia, acordou. Ele era o homem da vida dela, ela era a mulher da vida dele, mas ela encontrou esse bilhete. Ela falou: poxa, por que ele não falou? Eu teria me batizado na mesma hora. Mas, só que aí ela já estava grávida, já estava esperando um filho de Gamurete. E o Gamurete foi embora sem saber disso. Aí quem gosta de fazer constelação, quem já fez constelação comigo, vai prestando atenção também nos sistemas. Tá? Então, o que a gente sabe? Que o pai do Gamurete era um rei respeitadíssimo e era cavaleiro e morreu numa justa. A mãe do Gamurete descendia das fadas, então era uma mulher espiritualmente muito elevada. Tá? E aí ele sai em busca de sabedoria, sempre buscando as pessoas mais sábias para servi-las e, em troca, obter sabedoria. E aí, quando ele volta para a Europa, ele para numa costa de um lugar chamado Cambolês, ou Cambolai, acho que está escrito em alemão, Cambolais. Em Cambolais estava assim, tudo muito movimentado, estava acontecendo um torneio muito grande lá, e tinha vários cavaleiros, e aí o Gamurete pensou, né, falou: nossa, mas é aqui mesmo, já cheguei, já tem um torneio gigante. Então, mandou um pajem lá para ver onde que eles iam instalar as tendas. Porque as tendas medievais, e principalmente do Gamurete, porque ele era muito rico, eram tendas enormes. A tenda dele era toda listada em vertical e era a maior de todas do lugar. E ele tinha 100 bandeiras, então 100 hastes, 100 lanças com 100 bandeiras com o brasão dele, tá? Quando ele retorna, o brasão dele não é mais a pantera, e sim uma âncora. O que Gamurê estava querendo ancorar, querendo aterrar, né? E aí esses comensais dele saem lá e não acham lugar. Ele falou assim: olha, sem condição, tá tudo lotado, não tem mais, tem lança em cima de lança, bandeira em cima de bandeira, não tem mais lugar em pousada, não tem mais lugar em hotel, não tem instalado, não tem nada, não tem lugar para pôr os cavalos, tá tudo lotado. Ele falou assim: ok, então vamos nos instalar fora da cidade. Aí piorou,
porque ele se instalou como um rei, uma coisa gigante, enorme e fora do contexto onde estava todo mundo. E todo mundo quis saber quem é que tinha chegado. E o que estava acontecendo? Estava acontecendo um torneio que uma rainha chamada Herceloide, também tenho que falar um diferencial para vocês dessa história e de uma outra história que algumas pessoas conhecem, porque talvez ela seja inclusive mais popular. Qual que é a diferença da história que eu estou contando para vocês, que é a história contada pelo Eisenbach, Wolfgang von Eisenbach, que é um alemão. Ele era um trovador, que ele diz que ele não era um escritor nem um trovador, ele era um cavaleiro. Em várias partes da história, inclusive aqui, quando ele chega em Cambolais, ele está como testemunha do que está acontecendo. Ele está vendo, está conversando com o Gamuret e contando a história. E ele chega lá nesse torneio, então ele chega com toda a pompa, ele consegue um diferencial maior ainda, porque ele tem que se instalar fora do contexto onde está todo mundo. E a rainha Herceloide ouve falar dele. Por que que ela fez esse torneio? Porque, de novo, ela era uma pessoa muito importante, ela era muito rica, ela era senhora de 2 reinos, e é claro que todo cavaleiro queria servi-la. E tem um outro pormenor também. As mulheres, essas mulheres, elas eram detentoras de conhecimento. O que isso quer dizer? Que elas eram iniciadas. O que é iniciada? Quer dizer que assim lá como a Bela Cana, ela tinha muita sabedoria. Essa sabedoria era passada de geração, era passada das mães. E a mãe da Herceloide também era uma fada. Então, olha só para onde a gente está indo. E a Herceloide, então, fez esse torneio para que nesse torneio, aquele cavaleiro que ganhasse o torneio, ela ia tomar como o escolhido para servi-la e para ser o companheiro dela. Então, tá. E aí, todo mundo só falava do Gamuret, E ele era uma pessoa, ele era um nobre, com essa descendência de cavaleiros, então ele tinha um físico muito bonito, um físico preparado, e nós vamos ver em várias partes da história que esse físico é um físico preparado. Então, quando a gente vai ver lá numa análise da energia do corpo humano, as pessoas que elas têm um atleta, ele tem um campo energético muito maior do que uma pessoa comum que não tem esse físico preparado. Então, uma coisa que chamava a atenção do Gamuret era o próprio físico dele. E ele entrou na cidade, em cima do cavalo, todo bonito, chamando a atenção pela beleza física dele. Isso logo se tornou notícia em toda parte. A rainha soube disso. E aí ela falou, vou lá querer saber quem é esse cara. E ela saiu. Quando ela chegou lá, a beleza física dele logo chamou a atenção. E ela falou, gostei. E tudo bem. Mas quando começou o nome dele a circular, que era o Gamuret, que tinha voltado, a notícia começou a correr ali. Estava na costa da Espanha. E a Espanha e a França, ali nessa época, era tudo meio confuso. Então, depois teve as guerras e tal, para definir o território hoje como a gente conhece. Mas não era isso naquela época. Naquela época, eram vários pequenos reinos. E Anjou, se vocês forem olhar depois no mapa, ele está um pouquinho ali no centro, mais para o oeste. E essa que era da onde descendia o Gamuret. Da onde vai vir que o Gamuret é o pai do Parsifal. E aí ele tá correndo aquela notícia que ele tá por lá, aí ele recebe uma notícia muito triste, e vem o outro cavaleiro avisar para ele que o irmão dele morreu, o irmão do Gamuret, que era o senhor do outro reino. E que a mãe dele, chocada de ter ficado sem os 2 filhos, porque ela não sabia notícias do Gamuret, tinha perdido o marido e morre o filho, ela morreu do coração de tristeza. Então, isso acabou com ele, deixou ele muito triste. E
E a rainha da França, sabendo que o Gamurê tinha voltado, mandou um cardeal com uma carta e falando, viu, não se esqueça que agora eu estou viúva e você ainda me deve serviço, porque nós não cancelamos nosso contrato. Você ainda tem que ter serviço para mim. Nós não abrimos o nosso contrato. E aí ele ficou pensando nisso e ficou aquela coisa. Ele falou assim, caramba, olha onde que eu me enfiei. A rainha da França está me requisitando. Eu tô num torneio que acho que não era para eu estar, porque é para conquistar uma dama. E eu já sou casado, né? Então as coisas aí estão meio confusas. E aí o que acontece? Antes do torneio tem o pré-torneio. Daí ele vai lá e fala assim, bom, eu vou aqui fazer um treino, vou fazer um aquecimento, mas no aquecimento ele derrota quase todos os cavaleiros. E aí eles fazem uma reunião e para cancelar o torneio, porque falou, ó, tá todo mundo cansado, todo mundo destruiu a armadura, todo mundo os cavalos estão muito cansados e não vai ter mais não vai ter mais torneio. E além do mais, e fica tudo muito confuso. Até que a rainha vai até o local e quer saber também o que está acontecendo. O cardeal também quer anular o torneio, visto que ele acha que o Gamurê pertence à rainha da França. O Gamurê, ele é apaixonado pela mulher que ele deixou lá no Oriente. E tem essa outra que já gostou dele, já o quer. E aí ele coloca a situação dele, né? E pedem para anular o torneio. E ela fala assim, não vai ter torneio anulado nenhum. E aí querem decidir sobre esse caso também, já que a rainha da França está requisitando ele. Ele falou, não, ele está inscrito no torneio, o torneio é meu, e se ele ganhar, e já está ganho, ele é meu. E aí ele vai conversar com ela e falar assim, olha, entendo toda a situação, mas veja bem, eu já sou casado e eu sou apaixonado pela minha esposa, para a mulher que eu deixei lá. Daí ela falou assim, então, mas era no Oriente, né? Então ela não é cristã, o casamento de vocês não é válido. E pode deixar que na primeira noite você já vai esquecê-la. E aí aquilo tudo para ele é bastante estranho. E assim é feito. Então, o torneio é contado como válido, ela se casa com ele e, de fato, ele, na primeira noite, ele se apaixona tanto por ela e ela por ele que aquilo vira um amor recíproco. E aquela imagem da Bella Cane fica lá atrás. Mas o que quer dizer Herceloide? Herceloide, o nome significa aquela que o coração sofre. Então, também vamos guardando esses nomes e o que significam. E a Herceloide, cujo coração sofre, ficou muito feliz, muito realizada. Lembra que a Herceloide também era filha de fada, então ela tinha um autoconhecimento, um acesso ao mundo espiritual, tinha todo esse contexto na história. E aí vai passando os tempos, e ele lá agora ele é senhor, né, de 2 reinos, tem o reino que ele teria que lá retomar de novo, o reino do irmão, que é da família, mas devido ao irmão ter morrido e ele tá sem acesso, ficou tomado lá ilegalmente por outros cavaleiros. E aí ele começa a viver a vida dela com a Herceloide. Só que antes de casar, ele teve outra conversa que ele não teve com a Bella Cane. Aí ele falou assim, olha, o meu coração é um coração de cavaleiro. O que mais me move são as minhas conquistas. Então, eu não posso prometer para você que eu vou ser rei do castelo e vou ficar dentro do castelo, porque eu quero ter as minhas conquistas. Se você me permite isso, eu vou ser mega feliz com você. Porque eu posso ter as minhas conquistas, posso ter as minhas lutas. E se seu amor admite isso, então tá tudo bem para nós dois. Ela aceita isso. Então passam-se algumas semanas depois do casamento e ele fala, olha, tá tudo muito bom, eu te amo, tô apaixonado, mas eu preciso de novo sair para essas minhas conquistas. E ela falou, tudo bem.
E ela entrega para ele colocar dentro da armadura uma camisola dela, uma camisola de seda pura, e ele leva dentro da armadura, entre a pele dele e a armadura e a vestimenta, essa camisola dela. Tamanho era esse amor que eles tinham um pelo outro. E aí se passam alguns meses e ela se vê grávida do Gamurete. E o que acontece? Ela se vê grávida do Gamurete e ela acorda um dia com um pesadelo terrível. Ela acorda e tá no meio do pesadelo, então tá tendo meio que uma alucinação e começa a gritar desesperada, e aí vem as ajudantes dela, vem muita gente entra dentro da tenda, né? Vem ajudá-la. E ela sonha que ela está parindo um dragão. E esse dragão, quando ela vai amamentar, arranca um coração dela e o seio dela e voa. E quando conseguem acordar e acalmar ela, entram alguns cavaleiros que faziam parte desse séquito do Gamurê, trazendo a camisola dela toda ensanguentada. Nesse instante, ela soube que o amado dela havia partido. E o que conta a história? Que o Gamurê, quando ele foi ajudar o Baruque novamente, porque o Baruque estava em dificuldades. E lá no Oriente, ele tinha conquistado, nessa luta pela Belacane, um elmo de diamante. E alguém, quando ele tirou o elmo, jogou nesse elmo de diamante sangue de bode. O que isso queria dizer será lá na África? Que ele foi vítima de feitiçaria. E quando ele pôs esse elmo de diamante, ele perdeu toda a resistência. Então alguém o feriu e o matou. Então foi assim que acabou a vida do pai do Parsifal. E o que acontece? Quando passado o choque, passado algumas semanas, ela pare esse menino, cujo nome vai ser Parsifal. E ela fica tão chocada, tão traumatizada, tão triste e tão sofrida, que ela proíbe, ela se muda com todos os serviçais dela para o meio da floresta e quer que esse menino nem escute a palavra cavaleiro, porque ela não quer perder o único amor que ela tem ali naquele menino. Então, ela, em 3 milhas distantes, ela não permite que ninguém entre, para que esse menino e todas as amas, todos os serviçais, fiquem sozinhos na floresta e nunca escute a palavra cavaleiro. E o que ela ensina para ele? Ela ensina que esse menino, que ele tem que amar o Deus Sol, mas quando ela se refere a isso, ela se refere à cultura dos cátaros, dos maniqueístas, que se origina na época que também, então o Sol era o Cristo, e que ele tem que fugir do Senhor das Trevas, e que ele tem que respeitar os mais velhos, e vai dando lições para ele o tempo todo de como é que ele tem que ser. E ele se torna muito bom em tiro com... ele não usa armas, ele aprende só a usar aquelas bolotas que usam e joga, né? Mas ele tem uma pontaria fenomenal. E muito cedo, já com 12 anos por aí, ele começa a crescer o físico, e o físico dele mostra toda a nobreza. Ele tem um físico forte que chama a atenção onde quer que ele vá. Ele tem os cabelos anelados, louros, e é uma pessoa grande, uma pessoa forte, uma pessoa bonita, que é incapaz de não chamar a atenção pela figura que ele é. E aí a gente vai encerrar por hoje. E
Depois nós vamos passar para uma outra fase, que é onde começa a vida do Parsifal, porque até agora a mãe dele chama ele de cher filho, mon filho e bom filho. O que isso quer dizer? Que é meu filho querido, meu filho bonito e meu filho amado. Ela nunca fala o nome dele, então ele não sabe nem como ele se chama. E ele está proibido de ouvir qualquer coisa que tenha como cavaleiro. Só que quando ele chega na adolescência, ele tá caçando meio longe. A primeira vez que ele mata um passarinho, ele chora demais, porque ele não sabia o que era a morte. Então a mãe explica para ele o que é a morte. E aí depois ele aprende a caçar e ele tá caçando meio longe, só que só com aquela, sem armas, né? Só com aquilo lá de pedra. Alfunda, acho que chama, né? E ele tá caçando e ele sai fora desse limite que a rainha tinha imposto, a Herceloide. Quando ele sai fora desse limite, ele cai numa estrada e ele anda um pouco por essa estrada. E adivinha o que ele vê? Ele vê um cavaleiro numa armadura muito brilhante, parecendo o sol, porque quando ele está andando, o sol bate naquela armadura brilhante. E ele nunca tinha visto aquilo e não sabia nem o que era. E imediatamente ele se abaixa até o chão e fala assim, só pode ser um anjo. E aí o cavaleiro manda ele levantar e falou assim, não, eu não sou um anjo. Ele falou, então o que você é? Ele falou, eu sou um cavaleiro. Pronto. Aí ele volta, ele falou, se vê que você não é que você tem uma feição de nobre, mas francamente você parece um idiota, você não sabe nem o que é um cavaleiro. E aí ele volta para casa alucinado. Ele falou, minha mãe, eu quero ser um cavaleiro. A rainha desmaia, porque ela criou esse menino longe de tudo isso e de repente ele tem essa atitude. E aí o resto eu vou contar outro dia. Como é que vai funcionar? Então, você que quer ouvir, continuar ouvindo essa história, nós vamos seguir por ela, porque tem todas as entrelinhas, todo o significado, nós vamos seguir com ela pelo Zoom. Talvez eu conte aqui no Instagram só a parte da história. Aí a parte de todos os significados, nós vamos fazer pelo Zoom. Então, manda um direct se você gostou, se você quer ouvir, quer participar do Zoom, que aí eu vou mandar. Quando eu fiz esse curso lá há 10 anos atrás, 13, em 2004, aí vocês fazem as contas que fica mais fácil, né? Porque de uma parte em diante a gente acha que faz 2 anos e faz 10, né? Então, na época, eu paguei R$150 por dia para ouvir durante 7 dias essa história e todo o significado que ela contém. O contexto da época, os mistérios, as escolas, a escola que tinha na época. Assim, essa história ela faz parte lá vai ter templários nela, vai ter a escola de Chartres, vai mencionar, não vai entrar que é impossível entrar nesse conteúdo. Então a gente vai ver tudo isso conversando no Zoom. Mesmo porque eu gostaria da participação de vocês, gostaria das conversas, gostaria da interação e saber também o que vocês estão achando e ouvir perguntas, ouvir vocês, participar, enfim, contar para ter a participação de vocês. Então, quem quiser me ouvir, manda mensagem que quer o link, que quer ver, ou então entra no meu perfil do Telegram, que aí tá aí no perfil, na bio, tá lá o link para o Telegram, e daí lá no link do Telegram vai ter o noticiário, né? Vai ter quando que vai ter, então provavelmente vai ter terça-feira que vem, poderia ter essa semana ainda continuação, mas eu vou ter uns compromissos aí no final de semana, eu vou ter compromisso na quinta e na sexta, então, e amanhã tá muito em cima. Porque o que esse conteúdo faz? Ele dorme com a gente, por isso contar ele à noite, né? Porque depois a gente vai dormir com esse conteúdo dentro da cabeça, tá? Então, isso ele age no interno, porque imagine você que essa história era só oral, só verbal, transmitida de pessoas para pessoas e não é para qualquer pessoa. Então, somente quem ia atrás, não é um conteúdo assim popular, tá? E isso também é um dos motivos que a gente vai fechar ele para um grupo fechado aí no Zoom. Então, se você quiser saber, se você quiser ter interesse, se você gostou,
mande para outras pessoas, entre no Telegram que você já vai ter direto. Ou você pede por aqui e me manda um direct, tá? Então, um beijo no seu coração e agradeço a você que ouviu, agradeço a você que ouviu trechinhos, que ouviu um pedaço grande e faço votos que isso traga aí muitos frutos para você, como trouxe para mim. Tchau, tchau, pessoal!